O renascentismo ele foi um movimento cultural, artístico e político que se iniciou na Itália e começou no século XIV e terminou no século XVII. Ele foi inspirado nas antiguidades clássicas e gerado modificações econômicas e sociais ocorridas na Baixa Idade Média. O renascentismo ele reformulou a vida medieval e deu início à vida moderna. O Renascimento foi criado no século XVI para descrever os movimentos artísticos que ocorreram nos séculos anteriores. E, posteriormente, esse conceito acabou incorporando também nas mudanças sociais e políticas do período, embora sua ideia presente constante hoje em dia. O conceito renascentismo carrega a ideia de que o período trouxe profundas e drásticas mudanças para o contexto europeu. Porém, apesar de ter sido um momento que consideravam como um velho continente, não houve uma total ruptura na época. Afinal, o surgimento do renascentismo ele aconteceu com as próprias cidades medievais, desenvolvidas ao longo do processo de retomada de rotas comerciais entre a Europa e o Oriente. As principais cidades que ocorreram dentro desse contexto foi a Veneza, Genova, Florença e Roma. Essas regiões enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no mar Mediterrâneo, dando origem a uma rica burguesia mercantil, a fim de que afirmarem socialmente que esses comerciantes patrocinavam artistas e escritores, para que, e esse nome, esses artistas e escritores, eles tinham uma prática chamada macenato, que era que inauguravam de uma forma de trazer a arte. A igreja e a nobreza também foram macenatas de artistas como Giangelo e Pietro Della, e entre muitos outros. A Reforma Protestante foi um movimento iniciado por Martim Lutero, com as 95 teses. Essa reforma foi motivada pela insatisfação de Lutero com as práticas e alguns princípios teológicos praticados pela Igreja, sendo um movimento que acontecia muito na Europa desde a Idade Média. A ação de Lutero ele não teve o princípio de a ruptura com a Igreja, mas essa ação teve um rompimento com todo mundo e aconteceu com todos. E isso aconteceu por conta que houve uma reação contra a instituição, contra um monge alemão. A Reforma Protestante deu início a reformismos religiosos na Europa e também foi impulsionado por motivos políticos e econômicos. A Reforma Protestante aconteceu num contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. A formatação da Europa nos montes medievais estava em declínio. Era uma Europa que elas viam ter um interesse a desenvolver as políticas e começaram a surgir. Ela tratou-se de um período de mudanças culturais, pois a cultura renascentista ela defendia a ideia do homem o centro de todas as coisas e como uma forma de quebrar a grande influência religiosa da época. As artes encontravam novas formas de expressões e o conhecimento científico avançava. A invenção da imprensa no século XV foi um fator crucial, pois garantiu a maior produção de livros e ampliou a circulação das ideias. No campo religioso, a contestação da Igreja Católica era uma prática que vinha acontecendo desde os meados da Idade Média. Esse movimento religioso questionava a falta de moralidade, o abuso do poder, a avareza e a corrupção de todo tipo de desvio da Igreja Católica na Europa. Alguns historiadores entendem, por exemplo, que valdenses, surgidos na França no século XII, já eram movimentos reformistas. Outro destaque são John Wycliffe e Jan Hus, dois nomes que questionaram a prática da Igreja num contexto do século XIV e século XV, respectivamente. As críticas realizadas por ambos iam caminhos semelhantes a de Lutero, que questionavam o acúmulo de poderes em uma mão só, que era da Igreja. Eles criticavam o desvio dos ensinamentos contidos na Bíblia. As heresias medievais, consideradas heresias, como todos os movimentos religiosos dentro do cristianismo, que foram condenados pela Igreja Católica, por não concordarem com a ortodoxia estabelecida no catolicismo. Os movimentos heréticos existiram desde o estabelecimento do cristianismo nos primeiros séculos depois de Cristo. Entretanto, a partir da Baixa Idade Média, esses movimentos popularizaram-se e vários surgiram por várias partes da Europa, tais como cátaros, vandelses, beguinos e entre outros.
O crescimento de heresias, principalmente a partir do século XII, foi uma das demonstrações de insatisfação insatisfação popular com o acúmulo de poder da Igreja, e além disso antecipou os movimentos da Reforma Protestante. No período do século da Igreja, a contestação da defesa da fé católica ficaram em cargos de alguns nomes da época, como Agostinho de Hipona e Ireneu de Leão, que por meio de propagação de seus escritos procuraram combater os movimentos heréticos. A partir dessas primeiras heresias, a Igreja reuniu-se em concílios e determinou a doutrina eclesiástica do catolicismo. As heresias medievais sofrem por perseguições da Igreja, principalmente por meio de violência, quando os meios pacíficos falham. As revoluções burguesas, principalmente a Revolução Gloriosa de 1688, marcaram o fim do parlamento e foram principalmente comandadas naquele maior poder de administração, comércio e burguesia. Isso teve um profundo impacto na estrutura econômica, removendo as entraves feudais, como os monopólios e nobrezas que dificultavam o livre uso da sua propriedade. Dessa forma, o caminho ficou livre para as atividades comerciais, o que deram a acumulação de capitais para o surgimento de uma nova classe empreendedora, exatamente o que deu suporte para o início da Revolução Industrial, no fim do século XVIII. Com o apoio judiciário, político e financeiro, criado pelo triunfo da burguesia, a Inglaterra deu um salto na produção mercadora e organização da produção e inovações das fábricas. O êxodo rural, ele era uma prática migratória que ele migrava de uma região para outra. Eles principalmente ocorriam quando os camponeses saíam dos campos e migravam para a cidade em procurar seus empregos. E a palavra êxodo, ele vem do grego com o significado de saída a partir do caminho e se refere sempre ao movimento de grandes números de pessoas durante um certo período. Vale lembrar que esse fenômeno ele sempre existiu, mas ele se identificou após industrial no século XVII, quando as cidades europeias passaram a receber cada vez mais camponeses. Nos países subdesenvolvidos, onde o processo industrializado era mais recente, precisava de mais mão de obra para acelerar o processo. Isso acabava que acentuava o êxodo rural, as camponesas a ir lá procurar os trabalhos para acelerarem mais, ter dinheiro. A relação entre todos esses tópicos, a colonização do século XV e a colonização do século XVI, do século XX e pouco, eles mostraram a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Por exemplo, no renascentismo, houve mudanças da mentalidade de que o sujeito com maior liberdade ao comércio, maior importância e o conhecimento de um espaço desenvolvido. Isso fortaleceu a burguesia mercantil e depois deu em base à burguesia industrial. Já a Reforma Protestante, ele deixou a Igreja enfraquecida e passou o poder gradualmente nas mãos dos governos e cidadãos, enquanto uma nova moral protestante enfatizava o trabalho e a poupança acumulava um sinal de bênção. Isso deu um respaldo ideológico ao desenvolvimento do capitalismo. As heresias medievais, elas representavam um questionamento da autoridade da Igreja, uma expressão de insatisfação popular com o modelo vigente. Isso releva o caminho que a liberdade religiosa e a diversidade de opiniões, sendo um passo importante para o novo pensamento moderno. No êxodo rural, ele teve o cercamento de terras na Inglaterra, da Revolução da Burguesia, da Revolução dos Burgueses na Inglaterra. Perderam suas fontes de sustento e passaram a se mover para cidades. E o êxodo rural, é essa movimentação de se mover de um lugar rural para outras. Eles tinham essas terras na Revolução dos Burgueses na Inglaterra. E eles perderam essas terras, eles passaram dessas terras para procurar uma mão de obra nas novas indústrias, nas indústrias. Na Revolução da Burguesia, lá na Inglaterra, ele teve a Revolução Gloriosa de 1688, que passou a apoiar o desenvolvimento comercial e industrial, removendo o crescimento de propriedades privadas e usando máquinas e ao livre comércio. O processo de industrialização, com uma combinação de nova mentalidade, de uma estrutura jurídica, política, comércio e propriedades privadas, mão de obra abundante, acumulação de capitais, que ficou o caminho livre para a primeira revolução no final do século.